Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje estamos aqui para comentar, para discorrer a respeito de um assunto muito polêmico, um assunto que tem gerado muito conflito, muita divergência entre exegetas e comentaristas da Bíblia. Nós estamos falando do nome Júnia, citado por Paulo na Epístola aos Romanos, no capítulo de número 16, no versículo 7. Ali Paulo faz uma referência, mandando uma saudação, e ele manda que se saude a Andrônico e Júnia. Por que dessa discussão? Porque Júnia é um nome feminino em grego e Júnias é um nome masculino em grego. A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, uma versão católica das edições paulinas, ela traz o texto como Paulo mandando saudar a Andrônico e Júnia, feminino, portanto uma mulher. E Paulo ainda nessa versão da Bíblia de Jerusalém apresenta os dois como sendo apóstolos, exímios apóstolos. Esta versão é a versão que a doutora Juliana Cavalcante usa para fazer os vídeos dela. Agora, existe uma outra Bíblia também de tradução católica, que é a Bíblia Ave Maria, dos monges de Marezus, na Bélgica. Essa Bíblia Ave Maria, ela traz o texto como saudai a Andrônicos e Júnias, homem, masculino. Portanto, não é uma mulher, segundo esta versão. Aí nós já encontramos um conflito. Ocorre que, se nós pegarmos a Bíblia Corrigida e Fiel, de João Ferreira de Almeida, se nós pegarmos a Bíblia Revista e Corrigida, ou melhor, Revista e Atualizada, a Revista e Atualizada, de João Ferreira de Almeida, e se nós pegarmos a Bíblia Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, com a versão também de João Ferreira de Almeida, essas Bíblias trarão como Júnias, homem. Então, tanto a Bíblia Corrigida e Fiel, de Almeida, como a Bíblia Revista e Atualizada, como a Bíblia Revisada da Imprensa Bíblia, trazem como Júnias, homem. Enquanto que a Bíblia de Jesus e a Bíblia Católica Ave Maria também traz como Júnias, homem. Agora, a Bíblia de Jerusalém e a versão revista e corrigida e a versão também contemporânea da editora Vida trazem como Júnia, mulher. Temos aí um impasse, temos aí um conflito. E a doutora Juliana, ela pegou essa versão da Bíblia de Jerusalém e trabalhou com essa hipótese de Júnia, mulher. E usou uma série de argumentos para tentar provar que Júnia era uma mulher e que estavam tentando transformar Júnia num homem, quando na realidade não é isso que acontece. Para que nós possamos chegar a essa conclusão em definitivo e saber se Júnia é homem ou mulher, nós precisamos primeiro observar alguns pontos importantes que não podem ser descartados. O primeiro ponto: se nós estamos vendo Paulo dizer que ele está mandando uma saudação para Andrônico e Júnias, companheiros dele ou melhor, parentes dele e companheiros de prisão, evidentemente aí já fica implícito que a referência é para homem e não para mulher. Ele diz: saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Essa tradução casa com a Bíblia Ave Maria, dos monges de Marezu, na Bélgica, e contradiz a Bíblia de Jerusalém. Então, observe que se Paulo está falando de companheiros de prisão, meus companheiros de prisão, meus parentes, ele está masculinizando, evidentemente que nós já vamos entender que são homens e não mulher. Porque se fosse mulher, ele teria que fazer uma distinção entre Andrônico e Júnias para não masculinizar Júnia, já que ele está querendo dar proeminência,
a ela e nem afeminar o andrônico. Então ele teria que fazer uma distinção aí. Pelo menos é o que a coerência determina. Um outro fator também é que na cultura hebraica, e Paulo era um hebreu, apesar de falar o grego, apesar de viver no meio de pessoas em áreas gentias, mas Paulo era um hebreu e era um cumpridor da Torá. Paulo só abandonou as coisas da Torá aquilo que, após a vinda do Messias, se tornou obsoleto na Torá. Coisas que já haviam sido cumpridas e, por exemplo, o sacerdócio levítico queria cair porque o sacerdócio do Messias iria assumir o lugar. Então, essas coisas Paulo abandonou. Mas aquelas que eram permanentes, aquelas que Jesus também observou, porque Jesus não veio anular a lei, Jesus nunca anulou a lei, e ele diz isso: não cuideis que vim anular a lei, nem os profetas, eu não vim anular, eu vim cumprir. E ele ainda diz que aquele que não cumprir, aquele que violar, ou que ensinar a alguém a violar um dos menores dos mandamentos, será o menor no reino dos céus. Então, veja que Jesus também observou a Torá naqueles pontos em que ela era permanente. E Paulo também seguia isso. E dentro da cultura hebraica, dentro do contexto hebraico, a mulher não tinha essa proeminência. Até mesmo porque, se nós pegarmos a palavra apóstolo, que ela é uma palavra grega, se nós pegarmos essa palavra apóstolo, ela significa enviado. Mas dentro da obra messiânica, enviados por Jesus. Então os apóstolos eram aqueles enviados por Jesus. Jesus escolheu para ele 12 e enviou Paulo como o 13º aos gentios. O encontro com Paulo foi um encontro em visão, como nós vimos em Atos dos Apóstolos. Mas para Paulo foi real, porque Paulo viveu aquela experiência. Então Paulo teve a experiência com Jesus, ouviu de Jesus, e ele então assumiu essa postura de apóstolo, porque ele era um enviado de Jesus aos gentios. Bom, tendo esses elementos em mão, nós já podemos perceber que Andrônico e Júnias nem sequer são citados em outros lugares. Nós nem saberíamos que eles existiam se Paulo não tivesse feito essa saudação. Porque em nenhum outro lugar eles são citados como apóstolos, nem como nada. Pode ser que eles tenham pertencido aos primeiros 70 que Jesus enviou. Então, pode até ser que seja assim. Esses 70 foram, mas depois eles voltaram e, ouvindo uma pregação de Jesus, eles esfriaram e abandonaram. Só ficaram realmente os 12. E dentro do contexto dos 12, esses 12 apóstolos de Jesus, eles representavam cada um uma das tribos de Israel. Porque Israel era formado por 12 tribos, filhas de Jacó. E eles representavam cada um uma dessas tribos. Portanto, esses 12 eram os 12 apóstolos de Jesus e mais Paulo como 13º, que foi enviado ao gentio. Então Paulo não era um apóstolo dos judeus, ele não estava contado como as 12 tribos de Israel. Paulo estava contado como um gentio, porque também Paulo tinha, segundo a história, alguns historiadores, Paulo tinha uma nacionalidade romana. Bem, considerando esses elementos, nós já podemos perceber que de forma alguma, até mesmo pela cultura hebraica, jamais Paulo daria esta proeminência toda de uma função apostólica a uma mulher. Por quê? Sendo um enviado para pregar, para ir a lugares levar o evangelho e passar por aquilo que Paulo passou, levando chibatadas, levando açoites, sendo preso, né? E também os outros apóstolos também passaram pelos mesmos conflitos. Jamais uma mulher seria enviada nesse sentido para cumprir a obra messiânica. Então, dentro do contexto da obra messiânica, nós já observamos que isso é incoerente, considerar uma mulher como apóstola. E, portanto, Paulo jamais o faria. Agora, veja bem, por um outro lado, nós temos o texto original em grego koiné. O que consta lá no texto original em grego koiné? O texto em grego consta andrônicos e iunian. Iunian em grego. Esta forma iunian em grego é uma forma que está no acusativo singular masculino.
A doutora Juliana, inclusive, fala que os que contestam que Júnior era mulher vão alegar que estava na forma acusativa. Mas eu gostaria que a doutora Juliana se aprofundasse um pouquinho no grego para que ela pudesse entender isso aí. Por quê? Porque acusativo é o caso da língua grega em que a palavra, o vocábulo, está fazendo a função de objeto direto. Em português, na sintaxe portuguesa, nós chamamos de objeto direto, que é o complemento de um verbo transitivo direto. E em grego, esta função é dada como caso acusativo. E se você está saudando alguém, saudar é o verbo. Então, se você está saudando alguém, está saudando quem? Você está saudando Andrônicos e Júnias. Logo, Andrônicos e Júnias são objetos diretos do verbo saudar. É o complemento do verbo transitivo direto saudar. Consequentemente, eles estão em grego no acusativo. Agora, esta forma iúnia, quando ela vai fazer a função de sujeito de uma frase, de uma oração, ela perde essa função acusativa e entra no caso nominativo. E quando ela entra no caso nominativo, se ela é iunian, que é um acusativo masculino singular, ela vem para o nominativo como iunias, com S no final, que é a exigência da língua grega para os nomes masculinos. Então, de iunian, acusativo masculino singular, para o nominativo, quando se torna o sujeito da oração, iunian deixa de ser iunian e passa a ser iunias, que é a forma masculina da palavra. Então, dentro da gramática grega e do texto grego que nós temos, em grego koiné, que é o original do qual veio a tradução para nossas Bíblias Almeidas, então nós temos aí uma palavra no acusativo masculino singular, e que quando vier para o nominativo, ela vem masculina, ela não vai mudar de gênero porque saiu de um caso para o outro. Se estava se referindo a uma pessoa masculina no acusativo, ela vai estar se referindo à mesma pessoa masculina quando estiver no nominativo. Então, a doutora aí, me perdoe, mas ela avançou um pouquinho o sinal para o lado divergente, né? Talvez com o intuito mesmo de tentar quebrar essa visão e dar proeminência às mulheres, que o vídeo dela a esse respeito, a respeito de Júnior, esse vídeo dela deixa muito claro o desejo dela de dar proeminência às mulheres. Uma outra coisa que a doutora Juliana Cavalcante cita é que Paulo usou o termo copial para ele, né, e para 4 mulheres, dando a elas proeminência, ou seja, atribuindo a elas funções apostólicas com este termo copial, porque ele usa para ele mesmo e usa para mais 4 mulheres. Eu gostaria de lembrar aqui que o termo copial significa trabalho, trabalhar, significa cansado de trabalhar. Ele traz o sentido de estar estafado, esgotado de trabalhar. E não tem nada a ver com funções apostólicas. Desta forma, o apóstolo trabalha muito. A diaconisa trabalha muito. O evangelista trabalha muito. O mensageiro trabalha muito. O médico trabalha muito. O pastor de ovelhas trabalha muito. E todos usam o verbo copial quando estão cansados, estafados do trabalho. Então, a doutora, me perdoe mais uma vez, querendo dar proeminência às mulheres, ela manipula o sentido do verbo copial para dizer que Paulo está dando atributos apostólicos a essas 4 mulheres, quando na verdade não é isso. Paulo sempre reconheceu o ministério feminino, mas dentro daquilo que era pré-estabelecido. Ele reconhecia o ministério feminino como diaconisa,
que diácono em grego significa serviço, serviçal, servidor doméstico, serviçal, porque a palavra diaconia em grego é serviço doméstico. Não existe em grego a palavra diaconisa, é diácono tanto para homem como para mulher. Para o português existe diaconisa, mas para o grego é diácono para um e para o outro, com a diferença só de terminação, mudança de gênero. Então, veja que isso aí não tem nenhuma proeminência apostólica. Paulo reconhecia a diaconia, reconhecia as mulheres como diaconisas, Paulo reconhecia as mulheres como profetisas, ele cita muitos casos, né? Inclusive em Atos dos Apóstolos ele cita a profetisa, e existe aí um envolvimento de reconhecimento de Paulo nessas funções femininas. Agora, Paulo vetou para a mulher o episcopado, que é a função pastoral. Paulo vetou. Agora, para que Paulo vetasse isso, ele tinha algum respaldo para isso. Porque em toda a história judaica não tem um exemplo sequer, nem na época de Jesus. Jesus também andava com várias mulheres acompanhando ele e custeando a obra, né? Como Maria Madalena, a mulher daquele camarada importante lá, né? Havia gente que custeava a obra junto com Jesus, mulheres que custeavam, né? No entanto, nenhuma delas é citada como pastora, nenhuma delas é citada como apóstola, nada. Então, Paulo estava respaldado nos exemplos, na cultura hebraica, nas tradições, na Torá e nos ensinamentos de Jesus, nos exemplos de Jesus. E em nenhum momento aconteceu esta proeminência apostólica para mulheres e muito menos o episcopado para mulheres. E Paulo deixa claro que veta isso lá em 1 Timóteo, quando ele mostra quem deve ser os bispos, né, que são os episcopos, e também ele fala que não admite que a mulher ensine ao homem e que na igreja ela esteja calada e aprenda em silêncio, né? Ou então aprenda em casa com seus maridos. E ainda ele explica que o fato não é porque é mulher, não é porque é feminino ou masculino, mas ele dá a razão pela qual a mulher não pode exercer essas funções. Ele dá a razão pela qual a mulher tem restrições para exercer essas funções. E ele cita que o problema está no Éden, está lá na desobediência do Éden, porque não foi o homem que caiu, mas foi a mulher que deu lado ao maligno, abriu a sua mente, o seu coração, aceitou a sugestão do maligno e levou o homem à queda. Então, o problema das restrições femininas não estão aí apenas na cultura hebraica, mas está na religião, começa lá no Éden com a queda de Eva e levando também Adão à queda. Paulo deixa isso muito bem claro, mas parece que a doutora Juliana não quer muito saber disso não. Ela procura manipular o sentido para deixar do jeito que ela quer, para dar proeminência às mulheres. Então, nós temos aí as razões pela qual não pode ser realmente uma mulher. Júnias nunca foi e nunca será uma mulher. Júnias sempre foi e sempre será um homem, parente de Paulo e companheiro dele na prisão. Tá? E isso fica muito bem claro já no texto. As traduções se chocam em alguns casos, mas o contexto do evangelho original em grego koiné traz para nós essa revelação, porque ele traz a forma masculina singular no acusativo, então esta forma acusativa, quando vier para a forma nominativa, com certeza ela virá também masculina. E se ela vem masculina, a referência é para um homem e não para uma mulher. Ok, amados? Eu espero ter sido claro, eu espero que vocês tenham entendido a colocação. Lamento que a doutora Juliana Cavalcante
tenha tentado manipular o sentido aí para dar proeminência às mulheres, porque a doutora, ela é uma doutora. Tá certo que ela não é uma doutora em área teológica, né? Ela é talvez em área de história ou outras coisas, não sei qual é a titularidade dela completa. Mas ela tentou aí levar a coisa para o lado feminino. Um outro detalhe que nós precisamos levar em consideração, que eu gostaria de pedir, não só a doutora, deixar esse pedido aqui claro, não só a doutora Juliana Cavalcante, mas a todos os comentaristas e principalmente aqueles que são muito racionais e que querem encarar as coisas tudo dentro da comprovação científica. Nós precisamos lembrar uma coisa, a Bíblia não é um tratado científico. A Bíblia é um tratado teológico e não científico. Não queiram transformar a Bíblia num tratado científico, porque normalmente esses professores e doutores de áreas externas à teologia, quando eles não encontram um fato comprovatório de fundo científico, eles procuram denegrir o aspecto teológico. E isso não fica bem, porque vai denegrir, vai tentar convencer, e às vezes vai convencer muitas pessoas menos avisadas e vai mexer na fé de muitas pessoas, quando o aspecto teológico é baseado quase que em 100% pela fé. Não 100%, eu digo quase que em 100%, né? Porque mesmo ele sendo baseado 90% na fé, ele ainda usa 10% de comprovações que a arqueologia traz, que fatos históricos trazem. Então, usa tudo isso como uma comprovação. Mas o aspecto teológico está pautado na fé. Ele provém desde Abraão, que foi considerado o pai da fé e que está registrado na história. Então nós temos que levar em consideração isso e considerar que a Bíblia é um tratado teológico e não um tratado científico. Portanto, aqueles que se consideram muito sábios, muito racionais, aqueles que querem ver ali como na questão da matemática 2 e 2 são 4, vocês não vão conseguir encontrar isso na Bíblia. A Bíblia é para quem a encara pela fé, usando a razão para reconhecer que o universo tem um Criador, que esse Criador é onipotente, é onipresente, é onisciente, que ele pode tudo, ele sabe tudo, ele está em todos os lugares, e levando em consideração que, dentro desse poder infinito que ele tem, ele pode fazer, construir, iluminar a mente das pessoas, né, inspirar as pessoas a falar e a fazer coisas de forma que a vontade dele fique registrada no meio da sociedade para que a humanidade se beneficie dela. Essa é a visão teológica, esse é o aspecto teológico. Amém, amados? A você que me assistiu até aqui, que Deus o abençoe grandemente, que a luz do Espírito Santo inunde a sua mente e o seu coração, para que você tenha o verdadeiro entendimento destas passagens bíblicas e que você saiba a cada dia qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus o abençoe e que assim seja, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém?